quando eu era pequeno, eu sempre gostei de carnaval. Carnaval pra mim foi, sabe, tanto é que hoje eu sou solteiro porque eu deixava de lado a parte emocional para dançar, pular carnaval. E eu tinha 13 anos na época, eu sempre gostei de barulho, aquele barulho bonitinho, eu ia ver de longe, ficava vendo de longe as baterias tocar. E até que um certo dia eu fugi da minha casa, fugi no bom sentido, fui e pedi pro cara que estava tocando deixar eu tocar o instrumento. Meu primeiro instrumento foi um agogô, no bloco musical Salvação. O mestre era o Luiz Gubim, deixou eu tocar e daí pra frente peguei o gosto. Aí comecei tocando um instrumento, toquei surdo, toquei caixinha, toquei repinique. Aí eu sabia tocar a bateria, né? Compunha, né? Aí eu topei a parada e aí fundamos o Bananeira. E desde a primeira vez eu saí. E isso foi em 75, né? A gente saiu e deu um show, na verdade. Saímos em 74 primeiro, né? Foi um esquenta, um tempero. Aí em 75 a gente veio com tudo, já veio organizado e deu um show, né? Um show. Os carnavais nos clubes de Americana sempre foram muito tradicionais e eles prevaleceram, né, por muitas décadas, né? Eu ouço as histórias contadas pelos meus pais que frequentavam já os carnavais no Rio Branco, né? Eu comecei a frequentar na década de 90, foi um período muito intenso do carnaval nos clubes, principalmente os clubes mais populares, né? Rio Branco, Flamengo, Veteranos, atraíam pessoas de toda a região, embora todas as cidades tinham uma força muito grande, né, no carnaval dos clubes. Entre confetes lançados ao vento, marchinhas que ecoavam pelas avenidas e sorrisos que atravessavam a madrugada, o Carnaval de Americana escrevia sua própria história. Era tempo de fantasia, quando a cidade pulsava ao ritmo da alegria coletiva e transformava ruas e clubes em palcos de celebração. Uma memória colorida que resiste ao tempo e segue viva nas lembranças de quem viveu aqueles dias de brilho e folia. O carnaval americanense foi referência nas décadas de 70, 80 e 90. Centenas de pessoas desfilavam pelas avenidas da cidade ou faziam a folia nos clubes do município. Nesta reportagem, resgatamos a memória de um período marcante e muito rico culturalmente. O professor Juca Show, o empresário Cláudio Froner e o professor universitário Fabrício Racanelli compartilham lembranças de um tempo que, segundo eles próprios, não volta mais. Eram amigos, né? Se reuniam no barzinho, uma casa, num local, e dali eles começavam a fazer, vamos fazer um bloquinho, vamos fazer um negócio assim, e começaram a sair na rua, sem fim lucrativo, sem nada, para brincar o carnaval. Na época, brincava de carnaval. E ele foi crescendo, foi criando gosto. Aí um bairro montava um bloco, outro bairro montava outro bloco, outro bairro... E aí foi crescendo de uma forma que chegava até a ter briga, né? Uma briga construtiva entre os blocos, porque um queria ser melhor que o outro. O bloco de carnaval americana tem muito tempo. A primeira agremiação que saiu chamava... Ela desceu daqui do Jardim Piranga e é um pessoal que era aficionado, uma pessoa que chamava Lúcio Gabriel. E ele era aficionado, ele gostava muito de samba, de carnaval. E eles fizeram um bloquinho aí, desceram a Avenida Campos Salles, né, que era terra, inclusive na época, bom pedaço ainda era terra, e desceu a Avenida Campos Salles. Eu não sei se tinha Ipiranga, Décio Moço, ou se era Ipiranga, mas se chamava Lúcio Gabriel. Foi a primeira pessoa que mexeu com carnaval de rua aqui americana. Mas eu me lembro que houve assim um momento em que nós esperávamos o ano todo para essas 5 noites de carnaval, né? Eram 5 noites, mais 2 matinês, e quem gostava do carnaval se preparava para estar presente em todos os eventos, né? E eram eventos que reunia muita gente, principalmente os jovens, né? Então era um ponto de encontro. E eles se estendiam, né? Depois dos bailes, a gente ainda se encontrava nas lanchonetes, no pastel do Mercadão, né? Tradicional, enfim. O carnaval realmente fazia parte da nossa vida. E quando chegava na terça-feira à noite, que era o último dia, batia aquela depressãozinha, né? Parecia aquela musiquinha do Fantástico, sabe? De lembrar que acabou
e no dia seguinte começava tudo de novo e a gente tinha que esperar um ano para retomar essa alegria que o carnaval proporciona, né? O carnaval de rua em Americana começou de forma simples, quase improvisada, mas carregada de paixão. A primeira agremiação carnavalesca saiu do Jardim Ipiranga, liderada por um homem que virou símbolo desse início, Lúcio Gabriel. Apaixonado por samba e pela folia, reuniu amigos e colocou um pequeno bloco na rua, descendo a Avenida Campos Sales, que naquela época ainda era de terra, em boa parte do trajeto. Unidos da Cordenúncia, isso. E essa era uma escola de samba. Depois da Unidos da Cordenúncia saiu, o Meninão vinha, uma escola de samba Meninão, que era da sociedade. Era um bloco da sociedade, mais focado ali no Clube do Bosque, esse tipo de pessoal mais da elite. E depois nasceu a Tropicália, que também veio do pessoal da elite. Nessa Tropicália já fazia parte, já. E havia blocos esporádicos que saíam, né? Bloquinhos de 20, 30 pessoas, que acabava juntando, junto com as agremiações, para poder ir para a rua com som e tal. Tinha um chamado, em 71 tinha um bloco chamado África, 71, que era dos amigos nossos, que depois acabamos sendo só Bananeira, mas desfilou junto com a gente e com outros. Saí no Salvação e no Bananeira, fui mestre de bateria no Salvação e no Bananeira também. E na época tinha o Bramosos, tinha o Flamantes, tinha o Unidos da Cordenúncia, tinha o Pé Quente, e era bem acirrada a briga, sabe? E eu lembro até hoje que a Fernando Camargo lotava. Era o local que a gente desfilava, o Fernando Camargo, e era um local que, sabe, o pessoal esperava aquele dia mesmo para sair. Saía no sábado e na segunda-feira, eram os 2 dias que marcavam para Americana. Os carnavais nos clubes, nesse período, década de 90, começo dos anos 2000, até um pouco antes, né? Já na década de 80 era muito forte também, mas especialmente na década de 90, os clubes investiam muito nas atrações. Então as baterias das grandes escolas de samba do Rio e São Paulo vinham tocar, né? No Flamengo, no Rio Branco, inclusive eu me lembro uma vez, Neguinho da Beija-Flor esteve presente, assim como outros puxadores de escola de samba renomados. Imagina, num período como o carnaval, em que essas pessoas estão com a agenda lotada, eles conseguiam estar se deslocando até a Americana, porque o carnaval nos clubes era muito forte e era muito aguardado, né? As pessoas, quando entra aquela bateria, a emoção, né, toma conta realmente do público e era uma delícia, né? A rivalidade entre os blocos Bananeira e Salvação marcou época, sempre de forma saudável, e ajudou a impulsionar o crescimento da festa. Em seu auge, a Americana chegou a ter entre 10 e 12 agremiações, desfilando e exigindo 2 dias de carnaval, para que todos passassem pela avenida. Os blocos chegaram a reunir mais de 400 integrantes, com baterias numerosas, fantasias criativas e enredos pensados como verdadeiros espetáculos a céu aberto. O Bananeira nasceu ali na escola, na escola hoje é um colégio da cidade, e pessoal ali reunido, meu irmão fazia parte de um grupinho de pessoas ali, e eles pensaram em fazer um carnaval para competir com um bloco que já existia há uns 2, 3 anos, chamava Salvação. Né, que é o Juca, inclusive foi do Salvação e tal. E esse bloco Salvação vinha e alegrava, porque eles tinham um negócio que eles chamavam de rebu, e eles faziam uma bagunça tão grande, era um carnaval mesmo, de verdade, bagunça, né? Nunca saiu para competir. O Bagunça Salvação formou assim, de brincadeira. A gente descia de careiro alemã, extintor, fantasia de múmia. E de repente começou a crescer um negócio, uma forma, a gente falou, gente, precisa de uma bateria. Porque as outras escolas têm bateria, nós não. Aí começamos a montar uma bateria na escola de samba, no bloco musical Salvação. A gente montou uma bateria, essa bateria foi crescendo, até que começou a bater de frente com as outras agremiações, entendeu? E aí, daí em diante, foi bonito pra caramba, e aí
infelizmente acabou. Me lembro, inclusive, de ter uma certa disputa, né? Qual o carnaval melhor, né? De qual clube. Eu tinha um amigo que frequentava, assim como eu, tanto o Flamengo quanto o Rio Branco. Eu me lembro de, em alguns carnavais, a gente estar em um dos clubes e na metade da noite a gente está tão curioso de saber como estava o carnaval no outro salão, né, da gente pegar um táxi. Na época a gente não tinha carro, não tinha nem idade para dirigir, né? A gente pegava um táxi aqui no Flamengo, ia lá para o Rio Branco ou vice-versa, né? E a gente curtia metade do carnaval em cada um dos clubes, né? Isso porque e os dois eram maravilhosos, né? As festas eram muito boas e a gente encontrava as nossas turmas, os amigos nos dois ambientes. A produção carnavalesca envolvia famílias inteiras, que ajudavam na confecção das fantasias e alegorias, muitas vezes feitas de forma artesanal, em casas e quintais. O brilho, a criatividade e a participação coletiva transformaram o Carnaval de Americana em referência no interior paulista. Eu fazia o carnaval, eu fazia a parte música, né, o samba, era um dos que criavam as alegorias, produzia as alegorias, né? Principalmente na minha casa, a gente produzia muito, porque a gente entendeu que cada um tinha que sair com alguma coisa na mão, para dar movimento, uma avenida de 20, 30 metros, entendeu? E você joga 30 pessoas, some, mas com o negócio na mão, aquilo vinha de longe, tinha uma visão muito bonita. Então todo mundo tinha que carregar um estandarte qualquer, né? Primeira vez a gente exagerou no peso, depois a gente foi aprendendo a trabalhar com isopor, mas tudo sem saber, criando assim, criando mesmo. Cada escola, ela tem um enredo. Então, em cima desse enredo, eles trabalhavam as fantasias, a alegoria, o samba enredo, né? Muitas vezes a gente pegava pessoas do bairro para fazer o enredo, pegava o bairro para fazer o enredo. Vamos supor, um exemplo, Carioba, eles pegavam Carioba na época, então eles faziam enredo em cima como que era Carioba antigamente, então fazia isso aí, né? E as pessoas, elas mesmo confeccionavam a sua fantasia, as mães, as avós, um jeitinho, colavam uma lantejola aqui, costuravam um botão ali. São momentos que o carnaval vive, né? As cidades passam por aqueles momentos de curtir mais o carnaval na rua, em outros momentos você curte o carnaval nos clubes. Existem também aqueles períodos em que as pessoas optam por viajar nesse período, como já ocorreu. Eu acho que o carnaval nos clubes, ele se mantém, né? Ele permanece, ele continua existindo com uma força um pouco menor do que era há décadas atrás, né? Enfim, nas décadas anteriores, mas ainda existe esse carnaval. E aí, então, o carnaval era muito tocado, muito bem feito. O carnaval do Rio Branco, era milhares de pessoas que se reuniam nas 5 noites de carnaval, era um carnaval de verdade. E tinha em todo o interior do estado, era assim, né? Todas as cidades tinham os clubes tradicionais que tinham carnaval. E dentro do clube a coisa fervia, porque todo mundo ficava gritando bananeira, salvação e tal, então era uma coisa muito grande. Quem viveu essa época não esquece jamais, e toda vez que encontra, fala, poxa vida, era feliz, né? O tempo era muito feliz. O que mais contribuiu para a diminuição ou a extinção dos blocos foi a falta de interesse do poder público, infelizmente. Eu falo que hoje a gente não tem uma pessoa que bate na mesa e fala assim, não, eu quero trazer o carnaval de volta à Americana, porque a Americana merece, a Americana é grande, e eu quero que a Americana seja vista como era antigamente. Uma cidade alegre, uma cidade de cultura, uma cidade que pode fazer com que a gente esteja lá em cima outra vez. Infelizmente, nós não tivemos esse apoio a partir de 85, que foi o último ano que a gente recebeu, né? Porque a gente recebeu uma verba, e essa verba era destinada para quê? Para a gente repor as coisas que tinha na escola. Manutenção de instrumento, comprar alegoria, a alegoria não era barata, então faltava isso aí.
e não teve, e aí foi cortando aos poucos a verba, até que chegou uma hora que não deu mais. Então, a gente que continuou saindo até 85 por conta própria, tá? Eu não vou citar nome aqui, mas foi por conta própria. Aí, alguns blocos continuaram saindo na avenida porque tinham vontade e falaram, gente, vamos continuar saindo, vamos, eu dou isso, dou aquilo. A gente continuou saindo. Só que chegou uma hora também que aí não tinha como manter isso aí para sempre. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.